Boa noite a todos. Desculpa os 4 minutinhos de atraso. A interlocução que a gente tem com a comunidade, especialmente com a Escola Corinthians da Paz, foi e é muito bem-vinda, porque a gente sempre pôde explorar vários caminhos de inclusão ao webinar, como estamos fazendo agora pela primeira vez, e outros projetos que fazíamos também. Então, eu vou introduzir agora, a nossa convidada especial, Catarine, assistente social de formação. Atualmente trabalha em marketing, ela está envolvida na parte de redação, e eu já vou adiantar aqui, para curiosidade de muitos, que ela está pensando em ser e na área hoje. Então, quem tiver já dúvidas sobre isso, quem sabe no final responda alguma coisa a respeito. Então, eu dou as boas-vindas a Catarina e um bom webinar a todos. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui pelo convite da Thelma, estou muito, muito, muito feliz. E é isso, né? Espero que vocês gostem. Nada aí, que agora eu tô... Tá certo. Então, né, gente, o tema de hoje é pesquisa social aplicada e suas ferramentas digitais. Eu preparei material explicando o que é a pesquisa social aplicada e como usar as ferramentas digitais para auxiliar na sua pesquisa. E pode passar. Bom, primeiramente, me apresentando, é porque, na verdade, eu não pensei que ia ter essa apresentação da Emily, mas, enfim, eu sou assistente social, formada pela Faculdade de Serviço Social. Eu fui participante e bolsista pela Proinarte, de um projeto de extensão, e foi a partir daí que começou o meu interesse pela pesquisa na área dos estudos urbanos, né, territórios, cidades. Eu fiz uma pesquisa em Direito à Cidade e Processo de Remoção em 2019, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, e eu tenho um artigo publicado que decorrente do trabalho de TCC, né, que é o Direito à Cidade, e o objetivo dessa aula que eu trouxe é desmistificar o medo de fazer uma pesquisa, né, que é normal a gente se sentir inseguro, com medo de coisas que a gente não sabe. Eu também não sabia, né, se hoje eu estou aqui apresentando isso para vocês, é porque eu também aprendi. E nem sempre se sabe, né, quando se inicia uma pesquisa, e não entende os processos que fazem parte dela. Então, hoje eu quero trazer algo bem simples, mas de uma forma que todo mundo entenda, porque eu entendo que tem pessoas aqui que não sabem, né, sobre o assunto. Eu não sei como é que ficou as inscrições, mas eu acredito que esteja gente de todos os cursos e todos os períodos. Então, é isso. Pensei que, para a gente entender como funciona uma pesquisa social aplicada, a gente precisa entender 4 pilares que eu desenvolvi, que é o conceito, a estrutura, a importância de você entender a estrutura e o conceito, e como fazer, né? E aí, primeiramente, o que é a pesquisa social, né? E para entender o que é uma pesquisa social, eu quis trazer o que primeiro é uma pesquisa, para a gente ir afunilando aos pouquinhos e entendendo cada coisinha. E aí, a pesquisa é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Ela pode se aplicar em diversas áreas, né, como as ciências sociais, as biológicas, as exatas. Já a pesquisa social, ela é definida como um processo que permite a obtenção de conhecimentos no campo da realidade social. E aí ela já se aplica mais nas áreas das ciências sociais. Todos os conceitos que eu trouxe aqui foi embasado por Gil, que é o que eu acredito que tem o melhor. E para você poder classificar a sua pesquisa como uma pesquisa social, primeiro você precisa entender a finalidade, né, da sua pesquisa. E aí, eu achei importante a gente trazer qual a diferença de uma pesquisa pura e de uma pesquisa aplicada. A pesquisa pura é quando o pesquisador desenvolve uma pesquisa que ela só tem a finalidade de pesquisa aplicada, ela tem como uma característica fundamental
o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. Eu também trouxe esse conceito de Gil, né? E é isso. Passa aí, Thelma, por favor. Thelma? E aí o próximo passo é entender como funciona, né? Como é cada etapa. E aí eu trouxe bem esmiuçado, assim, para a gente entender, né? Porque quando a gente conhece cada passo a passo de uma pesquisa, fica até mais fácil de a gente entender em que passo a gente está. Não causa como é que eu posso falar? Não causa uma sensação de que o pesquisador está perdido, vamos dizer assim. E aí, primeiramente, você começa pelo questionamento e pela problemática, né? O questionamento, ele é a pergunta que norteia a pesquisa. Já a problemática, ela é um problema, uma questão, uma situação que gira em torno da sua pesquisa. O questionamento e a problemática, eles não são a mesma coisa, né? O questionamento é o que dá início, é o que dá base à sua pesquisa, e a problemática, ela vem do questionamento. E aí, o próximo passo é a gente fazer uma fundamentação teórica sobre o tema que a gente quer debater, né? A fundamentação teórica, eles são os elementos teóricos que definem ou caracterizam os conceitos. Por exemplo, você quer falar sobre adoção no Brasil, e aí você precisa saber o que é que está se falando, né, sobre a adoção no Brasil. A gente também tem que entender que cada tema, ele tem uma vertente, ele tem os principais autores que discutem sobre ele. E aí, qual a vertente que você vai querer usar? Qual o pesquisador que você vai querer falar? A gente precisa também entender que a fundamentação teórica é importante porque, num exemplo muito prático, assim, uma casa, ela só se sustenta se ela tiver uma base forte, né? E a mesma coisa é uma pesquisa. E aí, o próximo passo é você escolher qual a metodologia que você vai usar, né? A metodologia nada mais é do que a forma como você busca analisar o seu. E aí, o próximo passo é o tratamento de dados, que eu costumo falar que é uma espécie de peneira, porque é onde você vai decidir o que é que vai entrar e o que é que não vai entrar no seu trabalho, né? O que é importante entrar, qual é a vertente que eu quero seguir. Então, se eu vou seguir uma vertente, aquelas outras que são discutidas, que não deixam de ser importantes, mas não vai entrar no meu trabalho. E aí, o próximo passo é você apresentar e divulgar os resultados que você encontrou na sua pesquisa, né? O que é que foi observado? Qual é a sua análise diante disso? E aí, eu considero que é importante você entender a estrutura de um trabalho, porque você vai entender as etapas e você vai aprender a viver os processos, que era uma coisa que Thelma sempre me falava, Catarina, aprenda a viver os processos das coisas. E aí, pode passar. E eu quis apontar qual a importância de você entender. Quando você entende a estrutura de um trabalho e você organiza isso, você vai ter claramente uma organização, né? Você vai ter uma estrutura de dados, você vai ter uma fluidez melhor no seu trabalho, você vai ter uma pesquisa com uma qualificação melhor, você vai ter coesão e coerência, que é o que eu falo sempre. Não adianta a gente só jogar aquelas informações para o leitor. A gente também tem que lembrar que as pessoas que vão ler o trabalho, fora a banca, né, claramente, são pessoas que não têm conhecimento sobre a área, então ela precisa entender, né? E aí eu coloquei aqui que entender uma pesquisa é entender como se ela fosse uma... Pode passar, Thelma. Primeiro, você vai escolher o tema, né? E aí, qual tema eu devo escolher? Qual a contribuição para a sociedade que aquele tema vai ter? Qual a relevância que ele tem? Seja para a sociedade, seja para a academia, para a sua área profissional. Esse tema, ele é pouco discutido? Ele é muito discutido? E mesmo se ele for muito discutido, a gente também tem a impressão de que muito se fala sobre tudo. Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que sempre falta alguma coisa que a gente pode falar, né? E aí você vai ter a sua justificativa. Por que você escolheu esse tema?
E aí eu estava na aula do professor Miguel Dias e ele fala que a justificativa é uma referência interna que a gente tem. E aí, seja algo pessoal, seja algo profissional, seja algo da academia, como, por exemplo, a minha pesquisa foi mediante ao meu projeto de extensão, mas a sua pode ser por algo que você viveu ou por você trabalha nessa área, né? E, como eu falei, o próximo passo são as referências bibliográficas. E aí, como eu falei, todo tema tem vertentes, né? E o que é que você quer entrar? Por exemplo, no meu caso, quando eu fui fazer, meu trabalho foi sobre direito à cidade e moradia digna. E aí eu falei para a Thelma, disse, Thelma, tem muitas pessoas que estudam o conceito de cidade. E aí eu quero trazer para o meu trabalho que o conceito de cidade é que eles são pequenos territórios. Então, eu peguei autores que focavam nisso, de entender as cidades como pequenos territórios. Passa aí, Thelma, por favor. Do seu referencial teórico, nasce uma nova problematização. Eu confesso assim, que no meu caso foi diferente, porque quando eu cheguei para a Thelma, eu já queria falar sobre os educadores, né? E aí o processo de remoção que aconteceu com eles, mas, por exemplo, você tem em mente que você quer estudar sobre a adoção dos casais homoafetivos, né? Isso é uma problematização, mas o que é que você quer estudar? Isso é muito vago, né? E aí, o que é que você quer estudar sobre isso? A dificuldade que os casais homoafetivos têm de adotar uma criança, os preconceitos que os casais homoafetivos sofrem, o preconceito que a criança vai sofrer por ter dois pais ou duas mães. Então, isso é muito importante você entender a problematização, porque ela vai ser a ideia central do seu trabalho. E, a partir daí, você vai decidir os objetivos, né? Os objetivos nada mais do que as respostas que você quer responder no seu trabalho. E aí, você vai definir a metodologia, né? E aí você precisa também levar em consideração os níveis de pesquisa social, né? Porque existe a pesquisa social exploratória, descritiva, explicativa. Eu até dou como dica que estudem esse livro de Gil, quem se interessa por metodologia científica, porque assim ele realmente explica muito bem. E lembra que quando eu falei que quando a gente vai fazer o nosso referencial teórico, a gente precisa de argumentos para se embasar naquilo? Mesma coisa a metodologia. Então, vocês vão precisar de alguém que embasem aquela pesquisa que vocês vão usar. E aí eu acho muito importante também, quando você vai escolher a metodologia, você levar em consideração quais são as suas condições econômicas, né? Quais são as suas condições pessoais, quais são as suas condições profissionais. Eu quero fazer um trabalho etnográfico, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condições financeiras. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí, o próximo passo, depois que você faz toda a sua pesquisa, é a separação dos dados, né? Aquilo que eu falei, do que vai entrar e o que é que não vai entrar. Pode passar, Thelma. E aí, o próximo passo é o seu trabalho. E você precisa decidir o que é a estrutura de cada capítulo. Por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho, a minha pesquisa foi uma pesquisa grande, principalmente do meu referencial teórico, e aí eu decidi que um capítulo do meu trabalho ia ser sobre os conceitos de cidade, território e fenômenos urbanos. E o próximo capítulo eu ia falar sobre a urbanização no Brasil, as leis habitacionais, e eu fiz uma breve retrospectiva do governo de 2003 a 2016, que foi o governo Lula e Dilma, por conta que foi a época que teve um maior enfoque nas leis habitacionais, na política urbana. Então, é muito importante você trazer isso no seu trabalho, né? Uma estrutura, algo organizado, sempre lembrando que você precisa guiar o seu leitor, né? Porque a gente não, como é que eu posso falar? A gente sempre tem que lembrar, a gente sempre tem que lembrar que você sabe sobre o que você está falando, seu orientador sabe do que você está falando, mas o leitor que não tem conhecimento não sabe sobre o que você está falando.
E aí, por último, você está pronto para apresentar seu trabalho. E eu acho que é importante também enfatizar aqui sobre a linguagem que você vai trazer no seu trabalho, né? Eu defendo muito que a gente tem que fazer uma linguagem simples e por mais que a gente esteja dentro da academia, a gente tem que fazer algo para fora da academia. Por exemplo, no meu caso, não adiantava, na minha cabeça, né? Não adianta falar sobre os moradores da Vila dos Pescadores se eles não vão conseguir ler o meu trabalho. Isso, Marcelo, eu usei realmente o Milton Santos no meu trabalho. E respondendo a pergunta que mandaram aqui no chat, você pode adquirir esse livro do Gil na internet mesmo. Eu peguei o PDF, Técnicas e Métodos de uma Pesquisa Social, Gil 1990. Botando assim no Google, acha fácil. E aí, eu trouxe também, achei importante a gente falar sobre as ferramentas digitais, né? A internet está aí, gente, para, ser usada. E a gente precisa também entender que a internet não é mais uma disponibilidade. A internet, a tecnologia é uma realidade que a gente vive, né? Comentando no nosso canal, tá certo? Um abraço forte, boa noite e nos vemos em breve. Até logo. Até, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.